Olá, amigos. Nesse mês de maio, a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável passou a integrar oficialmente a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Carne Bovina, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. A mesa é uma associação sem fins lucrativos, com mais de 60 organizações associadas, provenientes dos 7 elos da cadeia produtiva da carne. Propõe-se a ser a voz do Brasil para o mundo no que diz respeito a mostrar uma produção com manutenção da biodiversidade. Para nos explicar o que representa esse avanço, nossa convidada é Ana Doralina Menezes, médica veterinária, presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Seja bem-vindo, Ana. É um prazer revê-la. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de nós estarmos aqui falando dessa conquista da mesa e do trabalho da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. Após 17 anos de atividades, dá para dizer que a mesa chegou ao centro da discussão no que diz respeito à produção de carne bovina? Sim, com certeza. Eu acredito que a gente pode falar, inclusive, que não só chegou ao centro, mas a mesa trouxe à discussão uma incorporação de tudo que pode ser importante dentro dessa construção de uma pecuária sustentável. A mesa, ela é a entidade que consegue centralizar as pautas, né? Então, ela é centralizadora nesse sentido, de conseguir unir todos os elos da cadeia produtiva, vamos dizer assim, num palavreado bem nosso, engrossar o caldo. Ela tem essa capacidade de engrossar o caldo, levantar os assuntos que são importantes, que são relevantes, que são necessários de serem discutidos e de termos evolução em relação a esses assuntos, e com isso ela consegue engrossar o caldo, né? Vamos dizer assim, todos nós que fazemos parte dessa cadeia, juntos, discutirmos, alinharmos e determinarmos as ações para o futuro, para conseguirmos cada vez mais apoiar a nossa pecuária brasileira, que tão sustentável é, mas que precisa, claro, ter posicionamento e ter evolução. Então, o trabalho da mesa, sem sombra de dúvida, quase chegando aos 18 anos aí, mas é importante no sentido de trazer posições e a evolução. Ana, você percebe que nos últimos 20, 25 anos, a representatividade da bovinocultura de corte mudou bastante? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Pensa que há 20 anos ou há 15 anos atrás, pouco mais, 20 anos, nós éramos um importador de carne bovina para alimentar a população, né? O quanto que o Brasil importava de carne. E hoje nós somos o principal exportador de carne bovina. Somente esse dado já consegue trazer um pouco do que foi essa transformação da pecuária brasileira. O quanto que nós conseguimos evoluir, desenvolver, o setor voa hoje, né? O setor puxa, o setor gera emprego, gera renda, o setor é um setor importante, né? Relevante com relação a dados, à sustentabilidade, à produtividade, responsabilidade desse produtor, não só do produtor, mas de todos os elos que fazem parte dessa cadeia produtiva. Então, eu acredito que a responsabilidade que o Brasil tem hoje, a pecuária brasileira tem, de pioneirismo, de tecnologia, de produção sustentável, produtividade e qualidade também, né? O quanto que nós evoluímos na qualidade do nosso produto, sabe? Para que nós chegássemos hoje no patamar de o maior exportador de carne bovina do mundo, exportando para mais de 100 países, mais de 100 destinos, e a cada ano nós viemos ampliando ainda os locais de exportação, o destino da carne brasileira, evoluímos com relação à qualidade desse produto, né? Então, tudo isso são conquistas que o setor vem a cada ano galgando, batendo recordes de volume, batendo recordes de comercialização, de valorização desse produto. Isso é muito importante,
não apenas para dentro do setor, mas para fora, né, para a economia do país, para a representatividade dessa economia do país e principalmente para os desafios do futuro, sem a menor sombra de dúvida. Mas, presidente, eu acho bastante robusta e palpável a evolução tecnológica, né? E até mesmo a organização enquanto cadeia, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da representação política, da capacidade de chegar nas mesas de discussão e se posicionar. A mesa, ela desempenha muito esse papel, né? Exatamente pela sua essência. Ela é uma associação sem fins lucrativos que consegue reunir dentro dos seus associados os 7 elos da cadeia da pecuária juntos, ao redor dessa mesa redonda. E a gente fala ali quem são esses 7 elos, né? Produtores rurais, o setor de serviço, o setor de instituição financeira, as indústrias, os insumos, varejos e restaurantes e o terceiro setor, a sociedade civil. Todos nós, na volta da mesa, conseguimos trazer ali à tona as pautas, as agendas. E aí vem a questão da governança, da governança no sentido da necessidade de nós organizarmos, falarmos em nome do setor, representarmos o setor, puxarmos as pautas necessárias, as discussões, né? E dentro da mesa, dentro dos grupos de trabalho da mesa que hoje atuam, a gente tem ali muitas demandas, né, dos diferentes elos dos associados, mas que sempre vêm alinhadas à questão da sustentabilidade. E no momento que nós evoluímos nesses assuntos, nós chegamos a um determinado ponto que a gente precisa que dali se tomem decisões, que dali saiam políticas públicas, que dali saiam orientações. Então, o quanto que é necessário esse advocacy, né? Essa é a palavra, ou seja, levar essas pautas para adiante em nome da mesa, em nome do setor como um todo, mas buscando evoluir dentro do todo do setor do agronegócio, do próprio país. E a gente tem vários exemplos ali a citar. O principal seria o plano de rastreabilidade, que saiu um modelo de sugestão de dentro da mesa e foi entregue ao Ministério da Agricultura. E na sequência de tudo isso foi criado o grupo de trabalho e o ano passado o lançamento do próprio plano de identificação individual dos animais, né, de rastreabilidade. Então, é um exemplo que mostra com clareza o quanto que a mesa é importante e desempenha um papel de ser um ponto central para a discussão, mas obrigatoriamente para a evolução, levando adiante a necessidade de uma interação juntamente com os órgãos governamentais, propriamente com o pessoal de fora do país, já que a mesa brasileira pertence à mesa global de sustentabilidade, né? O quanto que de pecuária sustentável, o quanto que nós temos que levar à mesa global também as informações, os dados relevantes, o que é o setor, o quanto que nós viemos evoluindo, para que também essa visão da pecuária brasileira ela seja transparente e real, né, do que nós fazemos, do que precisamos melhorar e das conquistas que nós a cada ano viemos atingindo. Então, a mesa ela tem um papel fundamental dentro desse advocacy, dessa necessidade de levar as demandas para que todo o setor esteja alinhado e para que as mudanças possam ser realizadas com o apoio do setor público, do setor privado, dos sócios, mas principalmente com a consciência de todos nós do que nós queremos e do que nós já conquistamos e do que nós precisamos seguir adiante. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Essas iniciativas, as discussões, né? É muito importante para que a gente chegue dentro de um entendimento, de um denominador comum e para que daí para adiante a gente consiga conquistas reais para essa pecuária que nos desafia a cada dia, extremamente sustentável, que precisa ter conhecimento, tecnologia, mas que precisa estar inserida e tendo a visibilidade necessária para que as coisas aconteçam. Como é que está o trabalho de corpo a corpo com o pecuarista, com o produtor, para mostrar para ele que produção sustentável é um investimento e não mais um custo?
O nosso papel ali, a gente tem os grupos de trabalho dentro da mesa, onde ali vem os assuntos, os temas emergentes, as necessidades de discussões e o quanto que muitas vezes a gente tem um período longo de amadurecimento, de discussões, para que a gente consiga chegar num denominador comum, pensando que nós temos ali todos os elos reunidos. E quando a gente reúne todos os elos, a gente tem as diferentes visões sobre determinados pontos, sobre determinados assuntos, que muitas vezes são até mesmo contraditórias, né? Contrárias, mas que precisa que a gente discuta, que a gente exponha as nossas opiniões, a gente escute a opinião do outro e a gente consiga chegar nesse consenso, né? Então, os grupos de trabalho, eles são esse local onde as discussões são aprofundadas tecnicamente, nas diferentes visões, para que a gente consiga fazer uma construção robusta. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a construção robusta, ela nos traz a informação, ela nos traz o respaldo, as respostas, as justificativas e os desafios que a gente tem pela frente, para que a partir daí a gente possa ter subsídio suficiente de interagir com os diferentes elos, atores, né, dentro desses elos. E o produtor rural é um dos principais, se não o principal. Eu sou produtora rural e eu acredito muito nisso, porque tudo inicia na gente, né? Tudo tá, o início de tudo tá lá dentro da porteira, né? Então, o quanto que eu preciso cativar esse produtor, eu preciso aproximar ele de mim, eu preciso conversar de uma maneira que ele entenda o que eu estou falando, as minhas justificativas, traga subsídios técnicos para que ele entenda nos diferentes níveis, mas para que a partir daí a gente tenha engajamento. Esse produtor, ele tem que entender o porquê que as coisas estão evoluindo dessa forma, com qual objetivo que a gente está preconizando tais e tais ações, ou tecnologias, ou revisando assuntos, ou até mesmo informações e dados, né? O quanto que é necessário que ele entenda que a sustentabilidade, ela faz parte, e o produtor rural sabe disso, tem consciência disso, porque sem sustentabilidade, a gente não vive. O produtor vive isso no seu dia a dia. É o sol, é a chuva, são os novos ciclos, é plantar, é colher, é criar, né? É o nascimento, é o cuidar. Tudo isso faz parte, está inserido dentro de um ambiente aberto, né? A gente tem o nosso negócio exposto, assim, o quanto que a gente precisa ser sustentável em todos os sentidos, né? Integração, respeito, produtividade, né, otimização, né, conservação, tudo isso faz parte do nosso conceito, mas é muito importante que a gente traga isso à tona e a gente discuta e traga subsídio para a gente tornar isso uma consciência, porque muitas vezes ele pratica, ele faz, mas ele não tem a consciência de que aquele movimento, tudo aquilo que ele faz, esse cunho da sustentabilidade, né, esse pensamento, né, que está sempre atrás de nós. Então, a gente não vai viver se o nosso negócio não for sustentável. O produtor, ele não se mantém se o seu negócio não for sustentável. E quando eu falo sustentável, eu falo tanto pela questão econômica, pela questão social e principalmente pela questão ambiental. Ambiental no sentido de que o ambiente aonde eu estou produzindo, ele tem que ser positivo, ele tem que se manter, ele tem que ser respeitado, eu tenho que ter continuidade do trabalho, né? Até porque muitas vezes nós recebemos aquilo ali, estou falando do meu caso, né? Eu recebi aquilo ali que veio de outras gerações e eu tenho a obrigação de manter e passar para as próximas gerações em melhores condições do que eu recebi. Eu tenho essa consciência, e é isso que a gente procura trazer para esse produtor. Então, através disso, a gente vai falar sobre os diferentes assuntos, a gente vai falar sobre bem-estar animal, lá dentro do grupo do GT de bem-estar animal, a gente vai falar sobre clima, posicionando a pecuária como parte da solução climática, a questão das boas práticas, as metas ambientais, tudo isso faz parte desse grupo, né, dessas discussões. O próprio grupo de trabalho da rastreabilidade, né, a questão da segurança, a questão da informação, tudo isso faz parte, né? Os controles, tudo isso faz parte nesse sentido. E também, dentro do GT de terra, a questão dos produtores
tendo a sua consciência dentro da cadeia com relação à integração, aonde ele está situado, o que ele precisa de outras cadeias, de que forma que ele pode interagir e o quanto que isso é rico e isso nos fortalece. Então, a sustentabilidade, ela é algo tão grande, vamos dizer assim, ela engloba tantas questões dentro da fazenda, dentro de uma porteira, para dentro da porteira, que é necessário que a gente esteja sempre subsidiando e convocando esse produtor, né? Chamando ele, sabe? Sensibilizando ele. Essa é a palavra. Ele tem que ser sensibilizado para que ele tenha consciência de que tudo aquilo ali que ele, no dia a dia, são os desafios, fazem parte dessa sustentabilidade e que nós estamos aqui para ajudá-lo, apoiá-lo e trazer informação, tecnologia e as discussões para que a gente possa seguir esse caminho. E o que vem agora, uma vez que vocês estão dentro da Câmara? Para nós é motivo de muita alegria, né, a gente fazer parte agora da Câmara, que é um espaço muito amplo de discussão dos temas emergentes. É uma honra a gente poder estar ali e, mais uma vez, fortalecer o nosso papel, né, de ser uma entidade de apoio dentro dessa discussão, trazendo as temáticas, subsidiando com informações, já que a gente tem os grupos onde a gente aprofunda muito e se tem muita informação importante, relevante, de forma resumida e objetiva, muitas vezes para passar para fora, para subsidiar a Câmara dentro das suas discussões. Então, a mesa se sente muito honrada de poder fazer parte e tenho certeza que a gente vai poder colaborar muito com o presidente André, com todos os participantes ali, apoiando, trazendo subsídio, informação, educação e, claro, né, em sincronia com tudo que nós já discutimos dentro da mesa, né? Então, é uma honra poder fazer parte, tenho certeza que dali vão surgir muitas informações e a evolução que nós precisamos para essa nossa pecuária cada vez mais desafiadora e sustentável. Presidente, muito obrigado por suas informações. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra estar aqui, poder falar do trabalho da mesa e convido a todos que visitem lá nossas redes sociais, o site, o Instagram da mesa, entendam um pouco sobre o nosso trabalho e também a todos que possam se interessar em se associar à mesa. A mesa está totalmente aberta, é um lugar para que todos cheguem e façam as suas contribuições. Eu falei com Ana Doralina Menezes, médica veterinária e presidente da Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição.